Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa então direto na história dos Pré-Adamitas, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre a relação dos Pré-Adamitas com o povo Zulu, né? E também um pouco sobre a divisão que houve entre os próprios Pré-Adamitas. Todas essas coisas, né, que aconteceram na verdade há mais de 800 mil anos atrás, aqui no nosso Sistema Solar. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, como eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, né, assistam se vocês não assistiram ainda para entender melhor. Eu já expliquei para vocês que quando a raça ancestral foi ascendendo a dimensões superiores, eles deixaram que então instituíram, né, o Conselho de Saturno para cuidar do nosso aglomerado estelar. Quando era a raça ancestral que cuidava do nosso aglomerado estelar, as coisas estavam indo muito bem, né, sempre foram muito bem. Mas quando eles deixaram o Conselho de Saturno, né, apesar do Conselho de Saturno cuidar muito bem do nosso aglomerado estelar, só que algumas coisas acabavam passando, né? Então eles não conseguiam ser perfeitos nesse cuidado. E algumas dessas falhas, né, eram aproveitadas, digamos assim, por federações externas ao nosso aglomerado estelar, que tentavam, né, entrar aqui, queriam muito vir para cá para ter acesso aos seres daqui que haviam sido pouco manipulados ainda, né, por eles, que haviam sido manipulados apenas pela raça ancestral, ou seja, é como se fosse um grande experimento ainda muito puro, né, naquela época, né, há mais de 800 mil anos atrás. Então, todas as federações externas queriam muito entrar aqui, e elas aproveitavam dessas pequenas brechas que eram abertas aí devido ao cuidado, né, do Conselho de Saturno não ser tão perfeito como era antes, com a raça ancestral. Então, até 800 mil anos atrás, mais ou menos, o povo pré-adamita que vivia em Python, né, até o momento eles viviam apenas em Python, eles viviam pacificamente, as coisas estavam muito bem, como era, né, aqui dentro do nosso aglomerado estelar completamente, né, ainda tinha a grade protetora ancestral, tudo mais, estava tudo muito bem aqui. Mas, devido a essas brechas que eram abertas de vez em quando, raramente, mas existiam, né, elas eram aproveitadas pela Federação Draco, né, pela toda a Confederação de Orion como um todo, enfim, eram aproveitadas e eles começaram a interferir, a influenciar a civilização dos pré-adamitas, tá? E com essas influências da Federação Draco, como eu chamo, né, de forma genérica também, essas influências da Federação Draco, elas foram tornando o povo pré-adamita um pouco mais negativo, digamos assim, né? Um pouco mais conflituoso do que ele costumamente era. E aí, dentro dessa degradação que começou a haver na sociedade, né, na civilização dos pré-adamitas, eles começaram a ter alguns problemas com outros seres, né? Com um outro povo do nosso aglomerado estelar, que é o povo Zulu. E por que que começou a haver esses conflitos, né? Porque a Federação Draco, eles estavam tentando influenciar vários povos aqui dentro para causar esses conflitos, né? Mas o povo Zulu, o povo Zulu, gente, são seres, né? Uma civilização de um dos sistemas solares mais próximos do nosso, tá? Não é dito qual exatamente, mas é um dos mais próximos do nosso. E é uma civilização que, mesmo com as influências da Federação Draco, né? Eles não aceitaram essas influências, ou seja, eles não caíram nesse papinho deles, né? Que na verdade essas influências eram remotas, digamos assim, eram mais energéticas, espirituais, né? Começavam assim para depois ter consequências no físico, mas a civilização dos Zulus, eles não se deixaram levar por essas influências da Federação Draco, né? Desde aquela época e não se deixam levar até hoje, então eles se mantiveram, né, querendo fazer com que as coisas continuassem bem aqui dentro do nosso aglomerado estelar e não se infectaram com as influências da Federação Draco. E por conta disso, já os pré-adamitas aqui no nosso sistema solar, em Python, eles que estavam aderindo, né, eles estavam caindo nessas influências da Federação Draco aos poucos, mas estavam, eles começaram a ter esse sentimento de rivalidade com a civilização dos Zulus, né, desse outro sistema solar. Também porque os Zulus, eles tentavam ajudar os outros povos, né, do nosso aglomerado estelar, avisando, ajudando para que não se corrompessem com as influências da Federação Draco.
Então os Preadamitas eles começaram a criar um certo rancor, né, um ressentimento assim contra o povo Zulu e começou a ter aí alguns conflitos entre eles. E aí esses conflitos que começaram a se desenvolver contra o povo Zulu, eles acabaram criando uma divisão dentro da civilização dos Preadamitas, porque uma parte, né, das elites queriam acabar de vez com os Zulus, né, entrar em guerra total e começar um grande problema mesmo para aniquilar os Zulus de vez. Já uma outra parte dos Preadamitas não queria muito entrar nessa onda, porque não tinha ainda sido corrompido totalmente pelas influências da Federação Draco, né? Estavam sendo corrompidos também, mas não tanto assim. E eles não queriam entrar nessa guerra total com os Zulus, eles queriam deixar para lá, né? Eles queriam simplesmente ignorar, porque eles não queriam nem mexer com isso, eles queriam focar mais no controle do próprio povo Preadamita, né? Então foi uma divisão baseada em prioridades, né? E foi aí então que essa civilização Preadamita, que até o momento vivia apenas em Python, toda ela, né? Ela se dividiu. Na lua que orbitava Python, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, que era Maldecart, existiam algumas bases pequenas, tá, dos Preadamitas já, que eles já eram uma sociedade que tinha tecnologia avançada e já viajavam no espaço. E com essa divisão dos Preadamitas, esse pessoal do lado que queria mais desistir da guerra, na verdade não queria nem entrar em guerra com os Zulus, né, queria focar mais no controle do próprio povo, esse pessoal acabou se mudando aos poucos, né, mas acabou se mudando completamente para essa lua e acabou estabelecendo meio que uma nova civilização ali, que também era dos Preadamitas, mas que era um pouco mais independente da civilização que ficou em Python. Porém, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu nessa época, mas com o tempo, né, depois desse conflito, né, que eu contei para vocês apenas para que vocês entendessem uma certa divisão que existe entre os Preadamitas, né, que eram todos juntos antes, todos em Python, que depois acabou tendo essa pequena divisão, né, e aí acabou se tornando mais ou menos duas civilizações diferentes, tá? Ainda muito semelhantes, né, mas diferentes principalmente no sentido de que cada uma passou a ter a sua própria elite dominante. E aí, com o tempo e até hoje, essas duas elites, apesar de trabalharem juntas, por serem, né, da mesma ancestralidade e se considerarem irmãs, né, sociedades irmãs, mesmo assim, eles têm uma rivalidade entre eles. Então foi lá nessa época que surgiu a primeira faísca, né, a primeira fagulha dessa rivalidade, né? Porém, eles continuam até hoje, mesmo tendo essa rivalidade, trabalhando juntos, enfim, atendendo aos interesses deles. Então, com o passar do tempo, após muitas conversas, acordos e conflitos, né, entre eles, eles acabaram se juntando novamente, só que não completamente, né, mas acabaram se unindo novamente, depois de muito tempo, né, milhares de anos, e se uniram para quê, né? Para finalmente atacarem os Zulus, né? Porque depois de muito tempo, eles decidiram, né, a elite que queria realmente entrar em guerra e acabar com os Zulus, eles conseguiram convencer a outra parte da civilização dos Preadamitas, eles conseguiram convencer eles a se unirem para entrar em guerra aberta contra os Zulus e acabar com eles de uma vez por todas, porque eles não estavam mais conseguindo suportar a tentativa do povo Zulu de querer ajudar eles e tudo mais, e também pela questão de, mesmo passando milhares e milhares de anos, o povo Zulu não ter, mesmo assim, se corrompido às influências da Federação Draco, né? Já os Preadamitas cada vez mais envolvidos com a Federação Draco, mesmo sem saber, né, remotamente, digamos assim. Então, com todo esse tempo passando, esse sentimento de inveja, de raiva, de ressentimento que os Preadamitas tinham, ele foi crescendo, né, e passando por diversas gerações. Então eles acabaram virando meio que arqui-inimigos, né, dos Zulus. E os Zulus não alimentavam isso, os Zulus tentavam ajudar, né, e tentam ajudar até hoje. Mas os Preadamitas, eles não conseguiam enxergar dessa forma, porque já estavam totalmente corrompidos nesse momento. E com o tempo conseguiram, então, convencer a outra parte da elite dos Preadamitas a se unir a eles e derrotar, então, de vez, né, planejar alguma coisa para que eles fizessem contra os Zulus e que fosse
um ataque assim definitivo, né, para resolver esse problema de vez, para que eles não tivessem mais ali os Zulus tentando ajudar eles. Porque como que isso afetava eles na prática, né? Como que isso era prejudicial para os pré-adamitas? Na verdade, era prejudicial para as elites pré-adamitas que se desenvolveram, né, ao longo dessa corrupção pela influência da Federação Draco, né, influência remota. Então, com o tempo, eles foram criando entre eles mesmos as suas elites, né, criando os seus métodos de controle da própria população pré-adamita, e com a ajuda dos Zulus, isso ficava sempre mais difícil, porque os Zulus vinham e ajudavam as pessoas, né, do povo pré-adamita. E tentavam ajudar as elites também, mas eles já estavam totalmente corrompidos e não davam ouvidos. Então, eles, no plano de querer cada vez controlar mais a própria população, né, os pré-adamitas, eles tinham dificuldades, justamente porque os Zulus ficavam tentando ajudar o povo pré-adamita a não se render a isso, né? Então eles ajudavam meio que como se fossem guias espirituais, tá? Ajudavam o povo assim em questão de não se deixar ser controlado, né? De não desenvolver essa questão de elite controladora e tudo mais, porque não existia isso antes aqui, né? E os Zulus, eles sabem disso, né? Tanto que até hoje não desenvolveram esse sistema na sociedade deles. Então eles tentaram fazer com que pelo menos o povo pré-adamita não sofresse tanto, né, com essas alterações aí no caráter dos pré-adamitas, que acabou se demonstrando ainda mais forte, principalmente nas suas elites, tá? Então era principalmente nessa forma que os Zulus eram prejudiciais, né, para as elites pré-adamitas. Pois então, as elites pré-adamitas, né, de Python e as elites pré-adamitas de Maldecarte, unidas então contra os Zulus, tentaram de diversas formas fazer alguma coisa contra os Zulus e não conseguiam, tá? Porque a civilização dos Zulus já era e até hoje é muito bem desenvolvida, né? Principalmente espiritualmente, né? Consciencialmente, enfim. Então eles não conseguiam ter sucesso nenhum, independente do tipo de investida que eles iam para cima dos Zulus, eles não conseguiam ter sucesso. Isso também foi ajudando, né, a aumentar o sentimento negativo que eles tinham sobre os Zulus. E para vocês verem, depois que eles se uniram, né, durante aí 200 mil anos mais ou menos, eles tentaram prejudicar os Zulus e não conseguiam, né? E tiveram ali diversas dificuldades para controlar o próprio povo, porque o povo tinha ajuda, né, dos Zulus, aconselhando eles e tudo mais. Então tudo isso, né, levou aí mais ou menos uns 200 mil anos até que essas duas elites pré-adamitas de Python e de Maldecarte unidas, né, juntas, elas conseguiram então desenvolver um plano, né, para acabar de vez com os Zulus. Só que era um plano muito arriscado, né, que colocaria então todo o aglomerado estelar em risco, e foi uma medida drástica que eles quiseram tomar, justamente por ter durante milhares de anos tentado, né, afetar os Zulus e não conseguiam. Então eles meio que foram para as atitudes mais radicais. E aí a gente vai entender, né, qual que foi esse ataque definitivo que os pré-adamitas planejaram juntos, né, as elites pré-adamitas planejaram juntas para atingir, né, os Zulus de uma vez por todas. A gente vai entender isso no próximo vídeo, tá? E foi isso que levou ao fim da grade protetora ancestral, aí já há mais ou menos 500 mil anos atrás, tá? Então, veja, contei para vocês as histórias, né, do que acontecia lá há 800 mil anos atrás, algumas coisas que aconteceram ali nos primeiros milhares de anos, toda a corrupção que a sociedade pré-adamita teve ali com o tempo, depois todos os conflitos que eles tiveram com o povo Zulu, expliquei para vocês o porquê disso, né? Então, depois dessa divisão, que acabou criando essas duas elites pré-adamitas, mas depois elas acabaram concordando em trabalhar juntas, né? Mesmo se mantendo divididas, concordaram em trabalhar juntas novamente, e aí até que chegou no momento em que planejaram, né, um ataque mais radical e mais arriscado contra os Zulus, que acabou com
a grade protetora ancestral e afetou negativamente todos os sistemas solares aqui de dentro, né? E aí o nosso aglomerado estelar nunca mais foi o mesmo. Então a gente vai entender isso no próximo vídeo, tá bom? Deixa seu like, compartilhe o vídeo que é importante, veja os links na descrição, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, me segue lá no Instagram, o link também está na descrição. Obrigado, eu sou o Johnny, da Full Disclosure Brasil, e até o próximo vídeo.